tu sempre serás santo, santo pra sempre. Som do céu chegou, chegou, brilha forte, resplendor, alegria que invade o ser, a palavra viva vem pra você. Som do céu vai iluminar, som do céu vai transformar, a palavra de Deus chegando até você. Som do céu é luz, som do céu, som do céu ecoando um amor fiel. Abre o coração e vem, deixa o céu tocar você. Som do céu. Boa noite, Som do Céu chegou, mais uma noite nós estamos aqui pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. E nós chegamos já para esse nosso encontro semanal, todas as terças-feiras, aqui a partir das 10 horas, trazendo muito louvor, adoração, oração e palavra ao seu coração. Som do Céu chegou, Pastor Marcos. Boa noite, querido ouvinte. Estamos aqui numa mesa sensacional. Deus é maravilhoso, né? Top. Boa noite, vamos com a gente até a 0 hora de hoje. É isso aí, até às 0 horas estamos juntos. Eu sou a pastora Adri, pastor Éder. Graça e paz a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Manda o link aí pra mamãe, papai, pro tio, pra tia, pro sobrinho, pros familiares, pros amigos. Isso aí, compartilhe. Temos um assunto bem relevante para tratarmos hoje aqui. Fique ligadinho aí, amém? É isso aí, Li, boa noite. Boa noite, mesa. Boa noite, Noite. queridos ouvintes. Graças a Deus, mais uma terça aqui. Obrigado aí pelo estar nos acompanhando. E vamos, que Deus possa falar com vocês nessa noite aí. Abraço. E com a gente mais uma noite aqui, Fábio. Ei! Boa noite, ouvintes. Nessa terça-feira aqui hoje, mais uma vez, com essa mesa maravilhosa. Estamos aqui no momento, um tempo que Deus preparou para nós e para vocês também. É isso aí, Fabião aqui com a gente mais uma vez, trazendo essa unção de alegria que é esse ambiente. E nós já podemos sentir a graça e a unção do Senhor aqui. Nós já oramos aqui, a mesa já orou. E Deus está presente neste lugar. E hoje eu tenho certeza que um louvor, uma palavra, uma oração vai tocar o seu coração aí onde você está. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, se você estiver dirigindo. Onde você estiver, essa palavra vai chegar ao seu coração nesta noite. E é uma palavra vinda do céu, um louvor vindo do céu. Nós estaremos aqui até às 0 horas e eu vou te deixar o nosso WhatsApp para você mandar aquela mensagem esperta, pedir o seu louvor, mandar um abraço para um amigo e até mandar um recado pra gente. Às vezes a gente não consegue ler, vocês nos perdoem, mas não deixe de mandar, não desiste da gente, tá bom? O WhatsApp é 19996600233. Nosso WhatsApp é 19996600233. E nós somos Som do Céu, é uma realização da Igreja Destino, que fica situada ali em Valinhos, na rua Luiz Carlos Brunello, 58, Chácara São Bento. Nós tivemos aí um feriado cheio do poder de Deus, sobrenatural e profético na nossa igreja. E nós estamos aqui hoje, junto com vocês, para fechar com chave de ouro, porque Deus tem uma palavra que vai tocar o seu coração. E tem louvor aí, Li? Bora! Bora, e depois a gente volta com os nossos apoiadores. Yeah.
Santo Espíritu, prepara este lugar. Fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Santo Espíritu, prepara este lugar. Que fluye en mí tu río, me quiero sumergir contigo. Yeah, fluye, fluye, fluye. Ven, ven, Señor. Oh, Santo Espíritu, prepara este lugar. Que fluye en mí, que fluye en mí tu río. Me quiero sumergir contigo. Santo Espíritu, prepara este lugar. Que fluye en mí tu río. Me quiero sumergir contigo. Y llévame, dile, de tu mano enséñame tu aposento alto. Llévame, de tu mano enséñame tu aposento alto. Tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Tuyo es el reino, tuya, oh dilo a él, que eres digno. Tú eres digno, tuyo es el reino, tuya, oh solo tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres, tuyo es el reino, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Tú eres digno, tú eres digno. Solo eres digno, solo tú eres digno. Oh, ay, solo tú eres santo. Nadie es igual a ti. Oh Señor, la profecía tiene que cumplirse y que toda lengua confesará que no hay otro nombre igual. Toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes. Toda lengua confesará que no hay otro nombre igual. Toda rodilla se doblará ante el Rey. Es que toda lengua y toda lengua confesará. Dilo y créelo. Créelo que toda rodilla se doblará ante el Rey. Ante el Rey de Reyes. Toda lengua confesará que no hay otro nombre igual. Toda rodilla ante el Rey. Tuyo es el reino, solamente tuyo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria. Santo, vestido en gloria, santo, la creación, oh, santo, te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas y santo.
los sellos. ¿Quién podrá contra su reino? ¿Quién podrá contra su reino? Él es digno de abrir y Él es digno de desatar los sellos. ¿Y quién podrá contra su reino? ¿Y quién podrá contra su reino? Dile, 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 ven y díselo a Él. Él es digno de desatar los sellos. ¿Y quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Oh, y Él es digno de desatar los 7 sellos. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Ningún principado, ni las potestades, ni armas. Y yo lo creo. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no han prevalecido y ha caído él. Y el infierno ha sido vencido. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá vencerme? ¿Quién podrá? ¿Quién? Nadie puede detenerme. ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? ¿Quién? Ningún principado, ni las potestades. E voltamos após esse louvor poderoso, agindo Deus, quem impedirá, não é mesmo? E voltamos com os nossos apoiadores. Nós deixamos aqui a nossa gratidão e a nossa oração também por todas essas empresas que têm nos apoiado, que têm apoiado esse trabalho aqui de evangelização, esse trabalho aqui de entregar a palavra, louvor e adoração. E os nossos apoiadores são Belo Burger, Milk Mu Vinhedo e Valinhos, Jane Store, Clínica Veterinária e Pet Shop, Arte Animal, Mar de Promessas Pescados, IDM Assessoria e Eventos. Repetindo, os nossos apoiadores são Belo Burger, Milk Mu Vinhedo e Valinhos, Jane Store, Clínica Veterinária e Pet Shop, Arte Animal, Mar de Promessas Pescados e DM Assessoria e Eventos. Que Deus continue abençoando todos vocês que estão nos apoiando aqui nesse projeto aqui em Vinhedo, com a Rádio da Capela, com o Som do Céu, levando um som do céu para dentro da casa das pessoas, dentro do trabalho, sempre tendo aqui uma palavra ao coração necessitado. E Pastor Marcos, qual que é o telefone de quem quiser ser um dos nossos apoiadores? O telefone é o 199-8933-1560. Como é que é? 199-8933-1560. Repetindo. É o 199. Amém. Deus abençoe você que nos apoia, você que ora por esse trabalho, por esse projeto. Nós estamos aqui levando a palavra através dessas ondas sonoras e nós cremos que Deus tem feito grandes coisas através dessa palavra ministrada aos corações. E agora vamos lá, Dinho. Dá o start aí do nosso assunto desta noite. Boa noite, mais uma vez, né? Hoje nós vamos falar sobre um dos livros mais intrigantes da Bíblia. O nome do livro é Esther. É um livro que o nome de Deus não aparece nenhuma vez, mas a sua mão nós percebemos que está em cada detalhe. Eu gostaria de fazer uma leitura no livro de Esther. Vou ler na versão A Mensagem. Vou ler o capítulo 1 para dar um start aqui. Diz assim, Esther, capítulo 1, em diante. Nos dias de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia, a sede do reino ficava no complexo real de Suzã, no 3º ano do seu reinado. Ele ofereceu um banquete a todos os seus oficiais e ministros. Também estavam presentes as autoridades militares da Pérsia e da Média, além dos príncipes e governadores das províncias. Durante 6 meses, ele exibiu o imenso patrimônio
do seu império e o impressionante luxo da realeza. Para concluir, o rei deu uma festa de 1 semana para todos os moradores da capital de Suzã. Participaram desde os nobres até os mais simples. A festa aconteceu no jardim do pátio do palácio de verão do rei. O jardim foi decorado com tecidos brancos e azuis, fixados com cordas de linho branco e roxo em argolas de prata, fixadas em colunas de mármore. As poltronas eram de prata e de ouro. O piso era de mosaico de porfiro, mármore, madrepérola e pedras preciosas. A bebida era servida com taça de ouro personalizada. Imaginem só, gente. O vinho real era servido à vontade por conta da generosidade do rei. O rei autorizou os convidados a beber quanto quisessem. Os mordomos ficaram à disposição para servi-los sempre que desejassem. Enquanto isso, dentro do palácio do rei Xerxes, a rainha Vasti oferecia um banquete à parte para as mulheres. No 7º dia da festa, o rei, já alterado de tanto beber, ordenou a 7 oficiais seus auxiliares particulares: Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas. Se você vai ter um menino, tem sugestões de nomes para o seu menino. Vários nomes Que bonitos. fossem buscar a rainha Vasti em trajes suntuosos e com sua coroa real. Ela era muito bonita. Mas a rainha se recusou a ir e não acompanhou os oficiais. O rei ficou indignado. Furioso com a recusa da rainha, convocou seus conselheiros e todos os especialistas em questões de leis e de direito. O rei tinha o costume de consultar os assessores especializados. Os assessores mais próximos, os 7 principais ministros da Pérsia e da Média, que faziam parte do círculo restrito do rei, eram Carzena, Setar, Adamatá, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Ah, pode colocar o nome de Memucã no menininho, né? Memucãzinho. O Memunho. Ele perguntou que medida legal deveria ser tomada contra a rainha Vasti por ter recusado atender a uma ordem do rei Xerxes, transmitida por seus oficiais. Memucã tornou a palavra diante dos conselheiros e dos ministros do rei. Não foi apenas ao rei que a rainha Vasti ofendeu. Todos nós, as autoridades e todo o povo de todas as províncias do rei Xerxes, fomos ofendidos. Não tenham dúvida de que a notícia vai se espalhar. Você soube o que a rainha Vasti fez? O rei Xerxes ordenou que ela se apresentasse diante dele e ela recusou. Quando as mulheres ouvirem isso, vão começar a tratar o marido com desprezo. O dia em que as mulheres dos oficiais da Pérsia e da Média ficarem sabendo da recusa da rainha, perderemos o controle. É isso que queremos? Um país cheio de mulheres rebeldes que não aceitam sua condição? Então, se o rei estiver de acordo, promulgue um decreto real e registre-o nas leis dos persas e dos medos, de modo que não possam ser revogado, que a rainha Vasti está terminantemente proibida de comparecer perante o rei Xerxes. Assim o rei terá a liberdade de substituí-la por uma mulher que aceite sua condição. Quando o decreto do rei foi concedido por todo o império, por mais vasto que seja, toda mulher de qualquer posição social terá maior respeito por seu marido. O rei e os ministros gostaram desse conselho. O rei fez exatamente o que Memucã propôs. Enviou comunicados a todas as partes do império, para cada província e para cada povo, em sua própria escrita e língua, dizendo: ao decreto que o rei fez, hein? Todo homem é senhor do seu lar. O que ele disser deve ser respeitado. Parece simples, né? Para quem não leu um capítulo hoje, né? Acabamos de ler um capítulo. Graças a Deus. Amém. Então, nos bastidores do tempo, Deus já ensaia o seu amanhã. Deus, ele está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro. Esse é um atributo divino. Ele não só está em todos os lugares ao mesmo tempo,
eu costumo dizer isso, e é uma verdade, mas em todas as dimensões do tempo ao mesmo tempo. Então Deus já sabe, Ele enxerga lá na frente, Ele sabe o nosso amanhã. Mesmo quando não temos noção dos perigos que nos cercam, dos riscos que nos cercam, Deus já enxerga. Ou mesmo quando está tudo bem, quando não estamos sobre aflição nenhuma, Deus já está lá na frente. Naquela crise, naquela luta, naquela guerra, que sequer eu imagino que eu vou passar, que eu vou enfrentar, Deus já está lá. De alguma forma Ele já criou uma saída e já trabalhou naquilo que eu nem sei que vou viver. E, aliás, a palavra de Deus é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, é importante para nós sabermos que com aquilo que nós não nos preocupamos, com aquilo que nós não temos percepção que nós vamos enfrentar, com uma crise em potencial que pode estar cercando a nossa vida e nós não estamos enxergando, Deus está preocupado com isso. Já está lá na frente, trabalhando por mim, cuidando, abrindo uma estrada, e às vezes nós não temos nem noção, mas Deus tem cuidado de nós. E falar um pouquinho sobre o livro de Esther, nós lemos o capítulo 1 só, acho que são 10 capítulos no total. É interessante porque nós estamos falando de um império gigantesco. Você vê aí que ele convida os príncipes, né? Ele era líder de 127 províncias, o rei Xerxes, que é, acho que neto de Nabucodonosor, alguma coisa assim. E ele leva 6 meses para mostrar as suas riquezas para o povo. 6 meses. Então imagine o tamanho desse império e das suas riquezas. Nós fizemos uma descrição no capítulo 1 aqui, era coisa do outro mundo, cadeiras de prata, negócio de ouro, taça personalizada de ouro, um para cada um, para tomar vinho durante uma semana assim à vontade. Mármore, madrepérola. Então ele leva 6 meses para apresentar todo o reino. Depois de 6 meses, ele dá mais uma festa de 7 dias para os nobres do seu reino e para os mais simples, para os mais pobres também. E interessante que no final desse 7º dia ele chama a rainha Vasti, que estava fazendo uma festa para as mulheres. E a pergunta é: por que ela estava fazendo uma festa para as mulheres? Porque fazia parte da cultura persa ter essa separação. Os homens num ambiente e as mulheres, era comum isso, era normal. E a rainha Vasti, ela é bisneta de Nabucodonosor. Na verdade, o Xerxes é de Dário, né? É filho de Dario, depois vem de Círios, e aí vem uma sequência aí, né? Então, Vasti era bisneta de Nabucodonosor. Então, gente, ela era uma mulher muito bonita e muito culta. Ela sabia das leis, sabia das regras. E a gente está falando de um império tão gigante que ela não era qualquer mulher. E quando o rei, a palavra diz que ele embriagado, depois de 7 dias bebendo, 7 dias de festa, enchendo, tomando porre. Enchendo o caneco. A palavra, nós lemos na versão A Mensagem, diz que ela vem com roupas sinuosas, essa foi o pedido do rei, com a coroa. Na tradição judaica, no Midrash, você vai ver isso, a ideia era que ela viesse praticamente nua, somente com a coroa, para exibi-la aos seus amigos. Então, às vezes nós vemos, tem essa linha de que ela veio por orgulho, né? Que ela foi orgulhosa, que ela foi desobediente, mas ela foi uma mulher de posição, de firmeza, para que se estabelecesse o plano que estava lá na frente, que ninguém estava vendo, mas Deus já estava enxergando. E um adendo, né? A galera também estava com o caneco cheio. Também estava com o caneco cheio. Então essa recusa dela, principalmente para os judeus contemporâneos, é considerado como uma postura firme, em que ela rejeita o trono
para não perder a honra. Meu Deus. Meu Deus. Então, nós estamos falando de uma mulher que está num reino tão gigante que ela não sabe o que está fazendo. De forma nenhuma. Só que essa postura dela, ela perde o seu reinado. E aí surge Esther. Uma mulher que não era conhecida, simples. Nós estamos falando num contexto em que os judeus estavam no exílio, havia acabado o exílio babilônico. Sim. E o povo ficou, né? E algum deles falou, estamos estabelecidos aqui depois de 70 anos, os nossos filhos se estabeleceram, vamos ficar por aqui. Uns voltaram para Jerusalém para reconstruir o templo, tudo, para reconstruir a nação, na verdade, né? E alguns resolveram ficar. E Esther é essa moça. Órfã. Posição social baixa. Posição baixa. Vivia com seu primo, Mardoqueu, que ocupou o lugar do pai. E aí começa a desenrolar essa história da vida dessa moça, escolhida como rainha, por um propósito de Deus, que já vinha, como eu disse no começo, né, um dos livros mais intrigantes da Bíblia, porque não se fala de Deus. O interessante é que na escrita do livro original, nos momentos cruciais da história, tem o nome de Deus em acróstico. Que eles faziam isso na escrita dos originais. Tem alguns livros que é escrito o nome de Deus, Yahvé, né? Que é aquele nome que a gente não consegue pronunciar. Em acróstico. Então, nos momentos cruciais, existem essas letras nos originais. Então, ao mesmo tempo que Deus não estava, ele estava, né? Conferidos ali nos originais do livro de Esther. É uma curiosidade muito interessante. Outra curiosidade, já tentando dar uma freada aqui para todos nós conversarmos um pouco, Mardoqueu era benjamita. Que a gente conversou na rádio faz 2 semanas. Duas ou uma semana? Semana retrasada. Semana retrasada, né? Retrasada. Ele é da tribo de Benjamim, mesmo tribo de Saul. Que foi levantado para matar os Amalequitas. E quem era Amalequita? O rei dos Amaleques era Agag. O primeiro inimigo do povo de Deus, os Amalequitas. A palavra fala assim, depois de muita canseira, o povo está chegando em Refidim, por trás chegam os Amalequitas para guerrear contra o povo, na hora que o povo está cansado. Na hora que o povo está cansado, aquele que pega você quando está cansado. E a palavra de Deus, esses Amalequitas serão seus inimigos por gerações. Olha só. Aqui aí ele levanta o bendito Saul para poder matar o cara. Aí depois, quis Simei. Simei era o cara que queria matar Davi. Você lembra que apedrejavam Davi? Depois foi morto pelo rei. Aí filho de Jair. Aí depois que veio Mardoqueu. Olha só. Olha a genealogia, né? Então estamos falando, por que estamos citando essa descendência de Benjamim, de benjamitas, né? Que é Mardoqueu e Esther são descendentes, são da tribo de Benjamim. Porque Amã, nós vamos falar um pouquinho sobre Amã que se levanta contra Mardoqueu, ele é descendente de Agag. Ele é Agatita, Amalequita. Inimigo. Amalequita. Inimigo do povo de Deus. Ele é descendente daquele que Saul deveria ter matado. Exatamente. Então é sobre isso que nós estamos falando. E mais uma leitura aqui para mim passar para o pastor Marcos. Porque no meio dessa história se levanta Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Ele era o primo de Esther, que quando Vasti é disposta, ela não pode mais entrar no palácio, não se tem muito mais informação do que aconteceu com ela. Ela nunca mais pôde entrar na presença do rei, foi disposta, né? Acho que é essa a palavra. E deposta. E o rei Xerxes sente saudade de Vasti. Porque, imagine, um problema que era para resolver um problema que era para resolver no quarto de casa, na sala, ele leva para os seus ministros. E os ministros dão um conselho que ele acata e não tinha como voltar atrás. Porque era um decreto, né? Aí o conselho foi assim, chama, como o rei começou a sentir saudade de Vasti, para ele não trazer Vasti de volta, chama tem uma ideia, chama todas as virgens, vamos fazer
um ano de preparação para as mulheres, 6 meses de perfume. Se fosse um concurso. Vamos 6 fazer um meses concurso. de banho de leite, vamos deixar elas perfumadas, delas. bonitinha, depois vão se apresentar ao rei para o rei escolher. E assim foi que Esther foi a escolhida. E ao mesmo tempo que tudo isso vai acontecendo, vai tendo uma ascensão de Amã, que ele era o primeiro ministro do rei. Era o rei, depois do rei era Amã. E a ordem do rei é assim, ó, todo mundo deve se curvar diante de Amã quando ele aparecer na porta lá do castelo, todo mundo deve prestar continência, baixar a O cara cabecinha. devia ser embaçado. O cara, Ceboso. depois do rei, era Amã. Agora imagine a cena, gente. Amã vem pelo palácio, todo mundo baixando a cabeça. Aí chega em Mardoqueu na porta, que ele era um dos porteiros. Cabeça levantada, não baixava. Você é uma gatita. Você é uma malaquita. Esse honrava a tribo de Benjamim, Você hein? é um inimigo do meu povo. Era essa a postura de Mardoqueu. E não se curvava. Isso cria um ódio muito, muito grande na vida de Amã. No desenrolar da história nós vamos falar sobre isso. Mas um pouco antes disso aconteceu uma situação. Em Esther 6, verso 1 ao 3, diz assim: ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem os livros dos feitos memoráveis. Aqui nós vemos a mão de Deus. Por quê? O rei não perdeu o sono. Do nada. E pediu para trazer os livros dos feitos memoráveis, ou crônicas. E ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a porta e tinha conspirado para tirar a vida do Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que serviam responderam: rei, não fizemos nada. Até hoje. Né, pastor? Nada é por acaso, né? Não tem como ser por acaso. Eu vou até voltar um pouquinho antes disso, porque, nossa, cara, o livro de Esther é um livro muito completo. Né? É lindo. O livro é top demais. E o que a gente disse, né? Que Esther era órfã, que ela veio do exílio, que criada por Mardoqueu, né? Ela não tinha uma vida social muito alta. Então, às vezes a gente olha para nossa origem, viu, Fabião? Às vezes a gente olha para nossa origem, cara, e a gente pensa que a gente é limitado por causa dela. Mas Deus usa sempre uma história e até as nossas dores para nos posicionar, né? E a sua origem não define o seu destino. Quando Deus está escrevendo a sua história, a gente pega a história de Esther até o finalzinho ali, não tem como falar que Deus não estava ali naquele negócio. Sim. Até a história de Vasti, com todos os seus pormenores. Depois veio Esther, né? Ela foi escolhida para o trono, né? E ela foi estabelecida para aquele tempo, como você hoje está sendo estabelecido para esse tempo, né? Hoje a gente olha o que está acontecendo aí fora, né? E a gente vê, poxa, mas será que eu estou no tempo certo? Será que é para mim agir agora ou não? Cara, é o tempo certo. Esse é o seu tempo. Não adianta a gente deixar as coisas acontecerem e a gente não intervir de alguma forma, entendeu? Foi o que aconteceu com Esther. Se ela não intervisse, olha o que ia acontecer, né? Que a gente vai chegar nesse final, mas aconteceria uma tragédia, né? E olha como Deus ele veio. Deus ele é tão perfeito que ele não esquece da história de ninguém. Olha a história que veio lá de Daniel, quem que era da tribo de Benjamim, quem que era quem, para chegar e desenrolar de repente numa moça que era órfã, que não tinha vida social baixa, e de repente ela se torna rainha juntamente com o rei não é nem para proteger, né, mas para criar realmente algo que os judeus não fossem destruídos. É porque a todo momento preservação do povo, né? E olha só, o estabelecimento do tempo, daquela hora, daquele momento, se ela der um passo errado, se ela fala, não, eu não vou fazer esse jejum, não, eu não vou entrar nesse lugar, ela ia ser morta e o povo também ia entrar de alguma forma, Deus ia entrar de alguma forma com uma solução. Só que de repente nós
nós estamos sendo estabelecidos em determinados lugares para resolver alguns tipos de assunto, né? Como Esther teve que resolver. E às vezes a gente não toma a posição que a gente teria que tomar. Ou seja, de repente, esse momento é o momento que você está sendo impulsionado a tomar uma decisão que de repente está valendo a sua vida. Que foi o que aconteceu com Esther. Valia a vida dela ali, naquela posição que a gente vai chegar, né? Então Deus, ele nos posiciona estrategicamente, né? Ela não virou rainha por acaso, ela não foi levada para o palácio com Ataxerxes, né? O Assuero, por acaso também, né? Então a gente tem que olhar para essa história na ótica de Jesus. Aonde que Jesus estava? Aonde Deus estava em cada momento que foi estabelecido ali? Onde eu consigo ver Deus? Né? E sem contar na história para trás de Esther no capítulo 1. Começar a ler Esther capítulo 1 até o final, você vai ver que Deus está ali em todo momento. Cada detalhe. Então, cada história, cada coisa estabelecida nesse lugar, Deus também pode estabelecer na sua vida, querido ouvinte. Ele pode estabelecer, ele já estabeleceu algo para você tomar um posicionamento, né? Essa palavra, ela não veio por acaso aqui. Agora você está nos ouvindo, né? Nos vendo aí pela internet. Não veio para você por acaso, mas de repente você está precisando tomar uma decisão, né? E hoje Deus está falando com você: tome a decisão correta, fale com Ele, ore ao Senhor, tenha o momento secreto, o relacionamento com Deus e ouça a voz dEle para tomar as decisões, para que essa decisão surta um efeito futuro, como surtiu na vida de Esther. Isso aí. Não é verdade? Verdade. É isso? É isso. Na verdade, é que vai estar mais pra frente da conversa, né? Eu só vou deixar uma observação. Os judeus tiveram um decreto de morte lá na frente, né? E Esther se levanta justamente por conta dessa situação do decreto de morte. Mas o mais interessante é que o decreto não pôde ser revogado. Na verdade, o rei deu uma oportunidade de defesa para o povo. O decreto não tinha nem como... Você ia ser morto sem poder se defender. Porque Esse a era o partir do decreto. momento que selava com o anel, não tinha selava com o anel, não volta. tinha como voltar E estava mais. escrito lá, ó, esse dia nós vamos exterminar os judeus. Então eles tira todas hora as marcada. armas dele, eles não vão ter arma. Isso. O que Esther consegue, referente ao decreto, é o direito de luta pela vida. Sim. Né? E graças a Deus, o povo de Deus vence lá na frente e tem o Purim, né? Mas isso a gente conversa depois. Depois falamos um pouquinho da recusa de Mardoqueu, né? Tem a ascensão, o crescimento de Amã no meio da história. Tem. Então, que é o primeiro-ministro que cresceu muito. É um camarada que tinha muita influência, mas cresceu despreparado. Tinha problemas de alma, não sabia se relacionar de igual para igual. Era invejoso, né? Só se relacionar de cima para baixo. Muitas dificuldades emocionais, por isso tinha problemas com várias pessoas. Inseguro consigo mesmo. Diferente de Mardoqueu. O engraçado é que ele já tinha uma posição elevada, mas para ele não era suficiente. Ele era o segundo do rei. Tanto é que quando a Crônicas, Quem o que era pessoal Mardoqueu leu, na fila do pão? a hora que ele chegou diante do rei, a hora que o rei falou sobre a honra, ele falou: é para mim. Diferente de Mardoqueu, que tinha uma grandeza moral, era um camarada de uma grandeza espiritual, seu temor a Deus, o amor que ele tinha pelo povo, o amor inclinado ao serviço, o seu caráter reto, a maneira que ele lidava com a vida, mesmo a partir das crises que ele vivia. Então a gente vê que não aparece o nome de Deus em nenhum momento, mas percebemos Deus do início ao fim da história. Ao fim. O senhor chegou a ler depois de Mardoqueu aqui, quando o pessoal lê, né, o livro de Crônicas para o rei, e aí o rei fala: mas espera aí, então não deram nada para Mardoqueu? Aí nesse momento, acredito que o senhor não leu, mas nesse momento, você, querido ouvinte que está nos ouvindo, Amã, ele estava no pátio do palácio para entrar para falar com o rei, porque ele queria a cabeça de Mardoqueu. Ele já tinha construído uma forca. Olha isso. 7 metros, né? Mais ou menos. É isso aí. Isso. 7 metros. É 7. 20 metros. 20 metros? Para enforcar Mardoqueu, para todo mundo ver.
Só que aí a hora que ele entra diante do rei, eu acho que o rei não deu nem tempo dele falar, porque rodou a madrugada isso, pelo que dá pra entender, né? É porque ele perdeu o sono, né? Perdeu o sono. Aí a hora que ele entra diante do rei, cara, começa a imaginar comigo essa história. Aí ele entra diante do rei e o rei fala aqui pra ele, fala assim, viu, Amã, a gente tá parafraseando aqui, gente. Amã, é o seguinte, o que o rei faz ao homem a quem ele quer honrar? Aí que a Amã fala, cara, dentro da cabeça dele, fala, eu sou esse cara, o rei gosta de mim, eu sou um cara legal, eu falo bem, eu tenho toda a eloquência, eu comando o povo, o que eu falo o povo faz, todo mundo se curva. Ele falou, sou eu. Aí a Amã fala, então peraí, sabe o que o senhor vai fazer? O senhor vai pegar as vestes do senhor, vai pegar o cavalo que só o senhor anda, a coroa, vai colocar a coroa e vai colocar um camarada, o próximo do palácio aí, puxando esse cavalo no meio do povo, lá no centro da cidade, e falando, isso é o que o homem faz a quem o rei quer honrar. E falando bem alto para todo mundo escutar. Aí o rei deve ter olhado para Amã e falado, boa ideia. Pega Mardoqueu e faz isso aí. Pega minha coroa, as vestes aqui. Nossa, mano. Aí como é que vem falar que... Como Deus não estava nesse lugar? Como que alguém perde o sono? Né? Como que alguém perde o sono nesse lugar? Imagina a cara de Amã fazendo esse rolê. Fala pra mim, Gil. A gente percebe um Deus que não é pego de surpresa. Sim. De jeito nenhum, em nada. É um Deus que não improvisa. Você percebe do começo ao fim um Deus que sabe onde quer chegar. E trabalha com planejamento estratégico. Não tem como pegar Deus de surpresa, não é improvisado. Né? Nada é novo. Né? Nunca Deus é pego de surpresa, porque ele sempre anda na frente. Isso é uma garantia, né, também para a nossa vida, que a justiça, em todos os aspectos também, ela vem de Deus. Porque as pessoas podem esconder dos olhos humanos, mas ela não esconde nada do que ela faz de Deus, né? Eu falo que tem um versículo na Bíblia que me consola. Tem gente que confronta, pra mim me consola, e depende da vida que você leva, né? É que o Senhor sonda e esquadrinha o coração e Ele conhece a intenção de cada um. Então, eu acho que a gente tem que viver em paz com Deus no quesito de que Ele tá vendo todas as coisas, né? E se você tá passando um momento de dificuldade agora, se você tá passando um momento que talvez você tenha semeado, você tenha plantado na vida de alguém, em algum aspecto da sua vida, e você não tá vendo colheita ainda, saiba que o Senhor, Ele age com justiça ao seu favor. Porque se o seu coração é puro, a sua intenção é realmente naquilo que Deus tem colocado diante da sua vida, perante Deus não tem nada escondido. E no momento certo, o Senhor vai trazer, no decorrer da história, né? Às vezes as pessoas estão escondidas, Esther estava lá escondidinha, guardada, o Senhor aguardou lá para o momento certo. Falo que Vasti foi uma peça fundamental para a história, que ela saiu do caminho de Esther, literalmente. E quando essa peça sai da história, o Senhor vem e estabelece o seu plano. Porque se Vasti não saísse desse jeito, ela ia sair de alguma forma. Sim. Porque tinha que ser um benjamita para acabar com Agag. Não tinha jeito, com Amã. Então tinha um plano estabelecido de Deus desde Saul. Só que Saul não quis saber do plano. Só que Mardoqueu não. Mardoqueu era um homem fiel. Por isso que Saul perdeu o trono. Saul perdeu. E Esther ganhou o trono. O que a gente vê? Uma pessoa insegura, né? Amã. Uma pessoa insegura e amargurada, ela é capaz de tudo. De qualquer coisa. Ela olha para Mardoqueu e se incomoda com aquilo. Então, por isso que eu falo, um homem que era depois do rei era ele. Ele mandava em tudo. Quem que era Mardoqueu na fila do pão? Ele era o porteiro. Vamos voltar um pouquinho para trás. Saul. Quem que é? Gente amargurada. Saul, não é que Saul era o segundo, o primeiro-ministro. Ele era o rei. Escolhido por Deus. Mas gente assim, gente insegura, joga lança nos outros. É verdade. Quer matar os outros. É verdade. É disso que estamos falando. Então, talvez a palavra, tentando deixar ela um pouco evangelística, não que não seja, mas diante das adversidades da vida,
de pessoas inseguras que nós deparamos pela frente, que quer nos matar, e todos podemos e passamos por isso, temos que ter a certeza e convicção. Como Jesus tinha convicção do seu chamado, da sua vocação. Sabendo aquilo que estava proposto, enfrentou as ignominias, diz a palavra, os absurdos, a contrariedade, suportou a cruz, as chicotadas, as ofensas, o cuspe na cara, a pancada na cabeça. Não abalou Jesus porque ele tinha convicção do seu chamado. Então nós que também devemos ter convicção da nossa vocação e do nosso chamado, nada pode parar a gente. Nada pode parar um filho de Deus que tem convicção do seu chamado. Sim. Mesmo os amargurados que nós vamos enfrentar, os inseguros no meio do caminho, que vão lançar lança contra nós. Sim. Porque quem planeja o nosso futuro é Deus. Sim. A gente está entrando numa curva, a gente não está vendo o que está vindo de lá para cá, se está vindo um caminhão na contramão ou não. Mas Deus está lá. Deus está lá. Para providenciar para nós o livramento. Você não concorda, Fábio? Sim. Eu estava até parafraseando o que vocês falam, estava até olhando aqui sobre esse comentário, sobre as batalhas, né? Eu acho que as batalhas, elas revelam, né, a grandeza do chamado. Sim. Né? Então, essa batalha aí que teve até o campo, na verdade, né? Estava procurando aqui em relação a Esther alguma referência, né? Sobre o que diz. Tudo que existe, Deus permite, correto? Sim. É isso? Sim. Permissão. Permissão Sim. de Deus. Mas nem tudo que Deus permite, Deus quer. É uma coisa... Me corrija se eu estiver errado aí nessa linha de raciocínio, né? O que você acha, pastor? Eu? Vamos lá. Eu acredito dessa forma, cara. A vontade de Deus é que todos se salvem. Só que todos são salvos? Não, por algum motivo o cemitério tá cheio de propósito. Nossa, uau! Não é verdade? O cemitério tá cheio de propósito. Aquela canção, né? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Depende Não da é? sua posição, né? Não é bem assim. Depende da sua posição. Uma palavra, a gente sempre fala isso, né? Uma palavra lançada de Deus pra você, que você tem uma palavra pra andar, ela vai se cumprir, mas depende de você. Depende de você. A semente, ela é colocada aqui, ó. Na mão. Na mão. O que você vai fazer com essa semente? Porque eu posso pegar essa semente, o Éder pode pegar essa semente, uma palavra, colocar ela numa Palavra terra profética é semente. Sim. Ninguém come semente, jogar lá na terrinha fértil e Come o isso fruto, virar uma exatamente. árvore Esperar frutificar. e frutificar e comer daquele fruto, né? É sobre Mas isso. ou você pega toda essa semente e joga num solo rochoso, tudo, ela vai nascer? Não. Então o exclusivo, o responsável para que essa palavra se cumpra não é Deus. Porque Deus já falou. Aconteça, faça. E você não fez. Você que lançou ela no solo rochoso. É isso? Sim. É porque entra a convicção também, né? Do chamado, da vocação. Você recebe uma palavra de Deus, aquilo deve produzir fé em nós. A fé é a certeza, a convicção da nossa vocação e do nosso chamado. E essa convicção da nossa vocação, do nosso ministério, é que faz com que a promessa se cumpra na nossa vida. Nós não podemos perder essa convicção. Mesmo, usando o exemplo de novo de Amã e Mardoqueu aqui, gente amargurada e insegura é capaz de fazer uma forca de 20 metros de altura. E enforcar. Meu Deus. E tá ali, abrir o cardápio na hora da janta e ficar procurando o seu nome. Uau, meu Ó. Deus. Então Deus olha para esse Amã e fala assim: esse camarada vai me dar trabalho, eu preciso fazer alguma coisa lá na frente. Vai Deus pensa. reverter tudo isso aí. E é tão assim que quando o pastor Marcos citou, né, que ele entra na porta do palácio, Meu Deus. tem alguém vindo aí? O rei pergunta, né? Quem que tá vindo aí? Amã, chama ele aqui. Chama ele aqui que é agora. O que eu preciso faço falar ao com ele. homem? Quem o rei de Judá e pá. Quando ele chega em casa para falar para seus amigos o que aconteceu, a mulher dele diz assim: você começou a cair diante desse Mardoqueu, que é judeu. Você tá lascado. A mulher dele falou para ele isso.
Então, mas Mardoqueu tinha convicção. Cabra era macho. Identidade? É isso que eu ia falar. Nossa. Identidade. Firmado. O cabra era macho. Eu sei que eu creio. Porque não se curvou diante de Amã, que era o primeiro-ministro, e que a ordem do rei era: todo mundo se dobre diante desse cara aqui, porque ele é... Depois de mim é ele. Só que isso a pessoa não é satisfeita. Eu digo assim, a gente não tem que ser satisfeito, a gente tem que ser contente. Qual a diferença do satisfeito e do contente? O contentamento, eu não dependo de nada, eu sou contente. O satisfeito precisa de alguma coisa para satisfazer. Sempre. Então você sempre vai precisar de mais, Sempre vai buscar. mais alguma coisa. Então a gente é contente. Amã era um cara... Não era nem satisfeito nem contente. Porque ele não estava satisfeito, não estava contente. Ele queria que Mardoqueu fosse eliminado. E o decreto que ele pede diante do rei: Senhor, tem um povo aí que é desobediente. Tem um povo aí que não obedece muito às leis do Senhor. Ele mandou uma meia-verdade ali. Tem um povo que não obedece muito às leis, que eles seguem outra lei. A lei de Deus deles não segue a lei. Então, eu quero uma carta para exterminar com esse povo. Ele não queria matar só o Mardoqueu. Eu quero uma carta para exterminar com esse povo todo. Sem que eles tenham direito de defesa. Era esse o decreto. Você ia morrer sem poder se defender. Sem falar. Quietinho. Então, olha a maldade. Mas a convicção... Olha o barulhinho de café, né? Nossa, eu na rádio, foi da hora. Podia ser o cheirinho também, né? Então, a gente percebe o cuidado de Deus em cada detalhe, porque na nossa vida nós enxergamos o que Deus permite. Nós sabemos que o nosso futuro é de bênção, que nossa caminhada é de paz, que é um caminho de vitória para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós sabemos. Mas não sabemos os percalços do caminho e nem quem se levanta contra nós. Mas como filhos de Deus e convictos da nossa vocação e do nosso chamado, não sei se existe essa palavra que eu vou dizer, mas nós temos que ser inofensíveis. Não podemos ser ofendidos. Vamos ser ofendidos, mas isso não pode afetar a nossa identidade e a convicção de quem nós somos em Cristo e de quem nós somos nas regiões celestes com Cristo. A gente olha para a cruz de novo. Sim. Que a gente falou semana passada. Semana passada. Amém? Amém. Vamos Aqui, de música? bora. Depois a gente Vamos volta? dar uma respirada aí. Vamos respirar. Depois a gente Toma volta. café. Temos perguntas já. Amém. Vamos de música ali? Bora. Bora lá, então. É pedido essa? Não. Não? Essa. Bora lá, então. Sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Por prova do amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo,
sempre nossa canção. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. E aí? Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, Jesus. Vida linda. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo. E que ele fez? Que fez tudo pra me dar a salvação. Vamos louvar a Deus pela vida do Erguinho. Obrigado, Erguinho. Deus te abençoe.
de não sermos consumidos. Renova-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É por causa do grande amor do Senhor. Oh, a cada dia, Senhor. Obrigado. Oh, Ele me amou. E hoje, oh, Ele me ama. Ele me ama. E voltamos. Estamos aqui pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo, com o programa Som do Céu. Continuamos, Pastor Éder. Falando sobre o livro de Esther, né? Estávamos falando sobre Amã. Nós comentamos aqui que Deus olha para a vida desse camarada e fala assim: esse cara Da novidade. vai dar problema lá na frente. Então Deus pensa assim, né? Força de expressão, né? Porque Deus pensa assim, a gente não sabe como Deus pensa, mas a gente imagina, né? Eu preciso levantar alguém. Vou construir uma saída, Deus fala. É só a gente lembrar a forma como a trajetória de Esther, como ela chega ao trono, né, a ser rainha. E eu vejo nisso tudo o privilégio de ser Mardoqueu. Porque um judeu, ele não se curva a nenhum outro Deus, a não ser o único Deus. Nós estávamos comentando aqui no off, né? A mesma postura de Sadraque, Mesaque e Abednego, Misael, Azarias e Ananias. Daniel. Ô rei, você pode me jogar na fornalha. Deus pode livrar. Se ele não livrar, eu não vou me curvar diante da sua estátua que o Senhor levantou. Então a posição de Mardoqueu diante de Amã foi assim: eu não vou me curvar. Sim. Ele sabia, quando Amã levantou a forca de 20 metros de altura, falou assim: eu sei, mas eu não vou me curvar. Se eu tiver que morrer enforcado, eu vou morrer, mas eu não vou me curvar diante de você. Não vou. Então a gente vê um privilégio de ser Mardoqueu em formar essa nova geração que está vindo. Formar, sabe, gente de fibra. Gente posicionada. Cosmovisão, ela vai fazer com que essa nova geração tenha convicção de quem Jesus é. Porque a semelhança dos meninos lá da fornalha, ele também não é amargurado, o Mardoqueu, por estar longe da sua pátria. Ele está em outro país, está na Pérsia, é Pérsia, né? Está ali no rei Xerxes, em outro reinado, vivendo em outro lugar. E isso não torna ele um camarada amargurado. Por quê? Ele teve a oportunidade, naquele momento que estava tramando a morte do rei, Begtã e Teres, que estava ali, ó, vamos matar o rei, vai ser assim, assim. Mardoqueu estava perto. Poderia se juntar a eles, e se ele fosse amargurado, e matar o rei Xerxes. Ele sempre... Aqui é uma mensagem para outro dia, né, pastor? Uhum. Ele sempre estava na porta do rei. E olha que interessante o que Amã propõe para o rei. Rei, faz um decreto assim, eu quero exterminar esse povo que não obedece às leis do Senhor aí, e eu vou colocar no seu cofre, no seu bolso, rei, 10.000 talentos de prata. Já foi corrigido esse valor, mas o dia que eu fiz esse esboço aqui, 1.450.280.160 reais. Apenas. Olha o quanto o inimigo não mede para investir contra os que são de Deus. Vamos olhar um pouquinho não gosto de ficar falando disso, mas vamos olhar um pouquinho para o carnaval. Quanto que não investiram para atacar o povo de Deus? Sim. Quanto eles não medem esforços. Satanás, o nosso adversário, não mede esforços para destruir a nossa vida. Não mede. E no meio de tudo isso, a gente vai vendo o quê? O príncipe das trevas, ele vai manipulando as pessoas. A gente está vendo isso na história de Esther, que a gente só falou de Deus, mas... Vai semeando ciúmes, raiva, inveja, desconfiança nos corações. Arquitetando, né? Arquitetando. Sim. Conduziu a fazer o decreto da forma aí, onde entra o engano? A gente se concentra tanto na luta física, achando que é pessoal, e ignoramos o verdadeiro inimigo.
Principados e potestades e dominadores. Ignoramos. A palavra fala o quê? Nossa luta não é Contra a carne ou sangue. contra a carne e o sangue, mas ela é contra principados, potestades nas regiões celestiais. É briga pra gente grande esse negócio aí. Então esse Amã vem, aí entra Esther. Aliás, menina, Mardoqueu vai procurar Esther, né? Sim. Esther é a escolhida, né? A gente sabe que ela passa por todo aquele processo, ela ganha, né, um dos moços lá que cuidam das meninas e ela Ele se afeiçoa se encanta. a Esther logo no primeiro momento, né? se encanta por ela, devia ser muito bonita, As mãos né? de Deus As também. mãos de né? Deus ali já conduzindo a história, a gente vê isso também ali no caminho. E Esther é uma menina que Esther significa Hadassah também, né? na verdade o nome da Hadassah veio dessa história, Que né? é uma planta que chama murta também. Isso, dá no meio do dá no deserto. meio do deserto. olha isso. É um significado realmente. Uma das questões que a gente colocou o nome da Hadassah é esse, né? Que é uma planta que dá. Um dia a gente conta a história dela, Sim. né, amor? Que dá no meio do deserto. Hadassah é preciosa. E daí Esther chega no palácio, se torna rainha, porque o rei se apaixona por ela. As outras nem têm vez, né? Se apaixona por ela. E ela começa a viver no palácio como rainha. Uma menina que era praticamente órfã, né? Tinha ali só as questões com paternidade e tal. Mas teve o tio que a criou, né? E ela começa a viver como rainha. Só que o decreto do Amã tá estabelecido. E Mardoqueu vai lá e relembra. E vai lá e fala assim, viu? Acorda aí. Acorda aí. Deixa eu falar um negocinho pra você. Senão no finalzinho eu vou falar um negocinho pra você. Deixa eu falar um negócio pra você aí, viu? Você trata de acordar, que você tá aí, não é pra você ficar aí nos deleites só não, viu? Que você tá pensando. Você tá aí por conta de um propósito. Quantas vezes a gente não tem que ser acordado, né? Por um amigo, por alguém, né? Ei, Deus Viu? se levantou para esse tempo. Pra esse tempo, desperta. Você tem... Tempo que você tem é agora. É agora. E outra, você tem autoridade, né? Agora. Porque a gente não falou, mas Vasti, ela tinha autoridade política na época. Ao mesmo tempo que o rei dava festa para os homens, e ali era uma questão política também, por isso que ele mostrava tudo que ele tinha, para falar para as outras províncias, ó, não se levantem contra mim, porque eu sou muito poderoso, olha tudo que eu tenho. O jantar também era para isso, para ele se aparecer, realmente. É que nem o Trump mostrando pro Putin os aviões. Os aviões, mais ou menos isso. Ó, se eu quisesse. Ó, se eu quisesse. E Vasti fazia também para poder ganhar entre as mulheres. Ela era uma peça política. Então Esther também toma esse lugar político, esse lugar de autoridade. Só que até então ela só tá ali vivendo a vida de rainha e não entendeu muito ainda o que tá acontecendo. Mas Mardoqueu vai lá e fala, viu, menina? Se você não se levantar pra poder proteger, pra se levantar pelo povo judeu, Deus vai levantar outro, mas é pra esse tempo que você tá aí. Quem sabe? Olha. Não é para esse tempo A que Deus se delicadeza. colocou aí. Na verdade, ele não era colérico, né? Porque se ele Aí, fosse... não, mas depois veio a paulada, né? Ele- Quem sabe? Foi pra esse tempo. Mas se você não tomar a Você decisão, não tomar decisão, você vai rodar também. Você vai rodar junto, porque não se esquece não que tu é judia. Vai se levantar outro de alguma parte. De alguma parte vai. Então, aí ela... Na verdade, eu acredito que... tem uma pergunta aqui a respeito de jejum, que ela, né? ela diz assim, né? Mas faz 30 dias. Que o rei não me chama. E se eu entrar na presença dele, eu vou morrer Olha só, sem ser chamado. Um detalhe, né? Quem sabe não é pra esse tempo que você foi levantada. Se não, você vai também. Só Vai que rodar. se você for, Deus vai levantar outra pessoa. A convicção do cara, se não for pra você, Deus vai levantar vai outra. levantar Vai outra. morrer Eu na sei irmã. que é tu, De mas... outra parte, nos virá socorro. Nos virá gente. socorro. verdade. Então, a certeza dele, né? Esse cara é sensacional. Eu amo Mardoqueu. Aí, Esther tem aquela coisa, né? Mas a desculpa, né? Todos sabem que se alguém entrar no pátio interior sem ser chamado, a lei é de morte. E eu não sou chamada há 30 dias. Então, o foco dela aí ainda estava na lei dos homens. E Mardoqueu querendo ativar a visão espiritual dela. Olha Viu, aí. filha? Acorda? Vê Porque outro muitas lado aí. vezes nossos olhos estão na questão humana.
na questão física, na política física aí, o pessoal aí que tá do decreto e isso, que aquilo outro, vocês são conservadores, vocês são não sei o que, não sei o que lá, todo mundo preocupado com isso, né? Ai, gente, pra surpresa de 0 pessoas isso tá acontecendo. Envolve, né? Tira o foco. Então, tira o foco, distraindo, o povo de Nossa, Deus é distraído demais. aí na internet falando sobre essas coisas. Gente, tanta coisa boa pra falar de Deus e o povo falando disso. Uau, é isso Então, o povo tá distraído. O povo não tá prestando atenção no que Deus tá falando, naquilo que Deus tá revelando, mas Mardoqueu não. Mardoqueu tá atento nos decretos reais. Celestiais. Um homem que tem ligação com Deus. Então é assim, viu? Ela, menina ali, olhando para as coisas que estão acontecendo aqui no mundo, querendo acompanhar o reinado. Ela, não, mas faz 30 dias que ele não me chama. Mardoqueu dá um... Ele acompanhando, não presta atenção. Isso aí. Aí até então, que ela tava olhando para essas leis dos homens, aí ela era uma rainha ainda que tava meio nos protocolos, né? Meio presa ali naquela presa nas leis situação toda. humanas. Mardoqueu dá esse choque de realidade, que às vezes a gente precisa de um choque de realidade, né? Dizendo que se ela se calasse, o socorro viria de outro lugar. Mas ela e a família também morreria. Aí entra um momento crucial aí que eu venho falando há muito tempo. O jejum. Ó. Mano, se a gente entendesse o que é o jejum, a oração e a leitura da palavra na nossa vida. Aí é chapaceira. O jejum aí no momento que ela decide jejuar, né? Então eu acredito que ela era uma menina já dessa prática, né? Ela já devia ter aprendido a respeito disso, porque de Daniel até Mardoqueu não são muitos anos. Até o auge de Mardoqueu são 120, 130 anos. Então eu acredito que veio uma cultura aí do povo. Que ainda estava ali, né, no povo de Israel, uma cultura do jejum e tal. E eu acho que ela fazia isso. Daí ela decide jejuar. E que engraçado, depois do jejum o foco dela muda. Ela vira de menina a estrategista. Corajosa. Corajosa. Por que será? Por que será? Os olhos espirituais, a mente dela se abriram. Ali ela tem um canal direto com Deus, por conta do jejum que ela faz de 3 dias. Ela não mudou o decreto, mas ela teve, eu acredito, um download do céu de como se portar naquela situação. Por isso que ela recebeu no primeiro jantar, porque teve 2. Teve 2. Eu acho que vocês vão chegar lá. Teve 2. No primeiro ela falou, não é a hora de eu falar disso aqui. Ela assumiu o controle ali O intervalo entre os 2 jantares foi a chegada de Amã. De Amã. Ela vai e ainda fala para os judeus assim, por isso que eu falo que ainda tinha a prática, né, do jejum. Jejue e ora por mim. 3 dias. Olha como isso também, em unidade, isso tem poder. O jejum, a oração. Deus nos dá armas espirituais, estratégias espirituais, mas a gente acaba ficando com os olhos fechados referente a isso, né? Muita gente fala que isso é religiosidade. Isso não é religiosidade. Isso é armas espirituais que o céu nos entrega. Aí depois desse jejum de 3 dias, uma menina que estava com medo, ela começa a ser estrategista, corajosa. Se morrer... Ela sai de menina órfã, que apenas obedecia, e se torna uma líder com coragem, estratégia e domina a situação. Você sai de um teco-teco na mão... Você jejuou, você tá com a ponte. Sobre isso. Agora eu vou arregaçar sobre isso. O jejum Da hora, né? matou o medo da morte que ela tinha. Quando ela decidiu que estava disposta a morrer pelo seu povo. Se perecer, pereci. Mas mudou. Olha, faz 30 dias. Se eu não entrar na presença do rei, eu vou morrer. Daí ela jejua. Ó a fala da menina. Se perecer, pereci. Meu Deus. E interessante, né? Que ela chega do rei, o rei mais que depressa aponta o cetro. E olha só, o jejum também muda a atmosfera. Muda. Por isso que o rei aponta o cetro. O cetro. Deus, o rei aponta porque ela conseguiu mudar a atmosfera do lugar, por conta do acesso que ela teve a Deus. Pede o que quiseres, até metade do meu reino eu te dou. Você imagina? Olha só, né? O ouvinte que às vezes não tá entendendo o rolê do cetro aqui. Tinha uma lei na época, né, que não foi falado, que lembrado. Quando a rainha não era chamada na presença do rei, ela não poderia entrar de forma alguma. Se ela entrasse na presença do rei e o rei não estendesse o cetro para ela,
ela Morria. para ela tocar, ela era morta. Era coisa assim, de Qualquer um segundos, que entrasse. Qualquer um. Coisa de segundos, já chegavam os guardas, pegavam a pessoa, levavam embora e matava. É isso. E era uma lei estabelecida. Por isso que ela tinha do medo da vida dela. Ela falou, o rei não me chamou, e eu vou entrar. Aí ela veio o jejum encorajou ela. Ela falou, agora se eu morrer ou ficar viva, pelo menos eu fiz o que tinha que fazer. É sobre isso. É sobre isso. A gente tem que tomar uma posição espiritual. E aí entra, né? Pede o que quiseres. Estende o cetro, né? Pede o que quiseres. Se você quiser. Até metade do meu reino te darei. Dele, ó rei, se o Senhor achou graça em mim, eu quero marcar um jantar, ainda hoje, com Amã, primeiro-ministro Amã. Chama ele. O rei vira para os seus servos, chama Amã agora. Olha o ego do cara já. Eu sou o cara. Quem me chamou? Hã? O rei me chamou para jantar com ele? Meu Deus. Ele vai para esse jantar assim, gente. O rei e a rainha, nunca ninguém teve esse privilégio. E ele vai para esse jantar, come, bebe, e a Esther não denuncia, não fala nada ainda. Daí ele volta, sai, vai para sua casa, e quando ele vai para sua casa, ele vai todo pomposo. Nossa, eu sou o cara, uma rainha marcou um jantar e me chamou. Ela não fez isso com ninguém. Ó, tem uma pergunta pro ouvinte. O que foi que Esther sentiu pra dar o segundo jantar? Ela não falou nada no primeiro. Eu vejo... Pro ouvinte, né? Nossa, pro ouvinte. Eu vejo a mão de Deus. Aquilo já não, ouvinte. O que foi? O que será? O que ela aconteceu? sentiu? Qual foi Como foi o feeling? Nossa, Isso depois do jejum, não esqueça. É. Eu sei que ela não denunciou e a mãe vai pra casa assim, mano, eu sou o cara, velho. A rainha marcou um jantar, aí chamou eu, só eu, ela e o rei, só comemos lá, comida gostosa pra caramba. E tem outra, eu fiquei sabendo que amanhã ela chamou de novo, vai ter outra. Então ele vai todo. E no segundo, vocês querem falar? No segundo jantar, uma das partes mais, assim, que eu acho que são importantes também, né? É que como Daniel se identificou com o povo e pede perdão pelo povo, já se colocando no meio do povo lá atrás, naquela oração maravilhosa que a gente tem lá em Daniel, acho que é Daniel 9, se não me falha a memória. Ele se identifica com o povo. Aqui também. Esther se identifica com o povo de Deus. Ela não vai pedir só por ela. Ela entra ali para pedir para o rei a respeito do povo dela. Não é só a respeito dela. Então, nessa condição de humildade também, né? Ela se coloca diante do rei e ela fala, viu? Estão querendo matar o meu povo e com isso eu vou morrer também. O rei fica furioso, imagina. Ela abre que ela era judia, né? Daí ali ela abre o segredo que ela era judia. Só que o rei fica furioso, ele nem se importa se ela é judia ou não ali, né? nesse aspecto. O que acontece? Fala assim, o rei, tem um negócio, tem um camarada aí que fez um decreto para matar o meu povo e eu sou judia. Quem que é esse cara aí? Mano, a Amã deve ter três esse malvado, a Esther fala assim, esse cara mal é Amã. O rei fica tão nervoso que ele levanta da sala de jantar e vai dar uma volta na varanda. Na varanda. Nisso, Amã se debruça sobre a perna de Esther. Ficou pior. O rei entra e vê assim, além disso, você quer abusar da rainha na minha presença? Aí chama os oficiais. Eu falo, o rei, ele levantou uma forca aí pra matar Mardoqueu. Manda enforcar ele na forca que ele levantou pra Mardoqueu. Gente. É Deus puro do começo ao fim. Não fala de Deus. Em nenhum momento você tem o nome de Deus no livro de Esther. Mas Deus Mas você está vê presente. os detalhes de tudo, né? É sobre isso. Isso. Vamos continuar até o final. Continuar, né? tem mais pra falar aqui. Negócio aqui, ó. Fica em paz. Então, eu quero fechar a minha parte aqui já. Fica à vontade. Depois eu fico para as É considerações. porque já é 11h37, não sei se vocês sabem. Jesus, Rapidinho. isso mesmo. Assim como naquela noite Deus tirou o sono do rei para lembrar-se de Mardoqueu, hoje também ele move céus e terra em nosso favor. Deus não mudou. Fábio, Deus move céus e terra em seu favor. Amém. Deus move. Ele está olhando, ele está enxergando tudo. O que parecia esquecido está sendo trazido à memória. Amém. Sabe? Parece que ninguém está vendo, ninguém lembra. Mas
ninguém vê isso, ninguém percebe o que está acontecendo, ninguém está assistindo tudo o que está acontecendo. Deus é fiel para honrar aqueles que permanecem firmes. Confie enquanto descansa. Ou ore enquanto descansa, a música que o pastor estava ouvindo. Descansa enquanto ora enquanto descansa. Fabião traduziu em inglês. Porque lá. Deus trabalha por nós. A palavra diz que o choro pode durar numa noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. A alegria vem. Amã foi enforcado. Mardoqueu é honrado. Todas as posses que era de Amã passa para Mardoqueu. Ele recebe a chave do rei com livre acesso. Aquele que estava na porta agora tem livre acesso para entrar e sair. Recebe vestes diferentes, Mardoqueu. E a postura desse camarada era tão Convicta, tão imponente. tão viril também que a palavra diz que quando ele aparecia, a turma já encolhia, porque o cara era de batalha, era de guerra, ele era nervoso. Ele era benjamita, ele tinha uma promessa. Então ele recebe a chave do palácio, tem acesso, recebe as posses que era de Amã, passa tudo para ele, recebe um anel em seu dedo de autoridade. E é o anel do rei, né? O anel do rei. Nossa. Para fazer o decreto. Quando ele recebe o anel, o rei já tinha... eu não posso tirar o decreto que eu fiz através de Amã. Mas vocês podem aqui o anel. Fazem um decreto que vocês acham que tem que fazer. Para defender o povo. Não, a gente só quer lutar. Aí manda carta para todos os judeus de todas as províncias, no dia marcado, porque Amã, ele tira sorte para ver que dia que ele ia matar o povo. Vamos jogar na moedinha aqui, que dia... Essa história é profunda. Gente, é muito profunda. Ele tira sorte, não sei se era dadinho, se era moedinha, vamos tirar sorte para ver que dia. E caiu no dia, não lembro, dia 13, não sei o que lá, não lembro a data. Mas sorteou o dia que ia matar o povo judeu. Daí o novo decreto é o quê? No tal dia, se preparem, levante o exército, preparem as armas, forjem as armas, porque nós vamos exterminar os amalequitas. 13 do mês de Adar. Gente. É isso mesmo. De novo, né? Amalequita. Amalequita. De novo. E a Amalequita vem de geração em geração. Se você lembrar na guerra, agora já... Tô livre aqui, tá, gente? Se vocês quiserem me interromper, cortar, falar. Lembrando na guerra dos Amalequitas, quando Moisés está em cima da montanha, Arão e Ur estão com ele lá. Verdade. E Josué está lutando com os Tá lutando Amalequitas. com os Amalequitas. Lá embaixo. Lá embaixo. E Vão Arão e Ur levantar. percebe que Moisés levanta a mão, Ganha. Cara, Josué está vencendo lá embaixo. Ganha. Ele cansa a mão, começa a perder. E Arão e Ur segura as Suspende mãos de a mão. Moisés levantadas até acabar a batalha. E a promessa e a palavra de Deus assim, vocês vão lutar contra os amalequitas de geração Em geração. em geração. Hoje ele vem como marxismo cultural. Amaleque está vivo aí, esse espírito, Esse espírito narcisista esse é a Malequita. Amalequita, ele está vivo aí. Manipulação, Sim. essa coisa. Está vivo aí. E como nós vencemos isso? Em Hebreus vai falar assim: torne a levantar as vossas mãos cansadas Uau. e os joelhos vacilantes, Vacilantes. Meu para Deus. que aquele que esteja fraco se levante, não caia. Meu Deus. Gente, É profético. Se você está cansado, ore. ore. Simples assim. E se você estiver cansado, tem amigos para levantar suas mãos. hein? Amém. Levante Sim. as mãos. Urs, Arão e Urs. Arãos. Os arãos e Onde os estão os urs. arãos, os urs? Então, você ouvinte, meu amigo, leia o livro de Esther. Talvez você nunca leu a Bíblia. É um livro histórico, muito vibrante esse livro. Muito recheado, né? É uma história vibrante. Para quem não gosta de ler, começa a ler Esther, um por livro ele. histórico, você vai perceber. E como eu disse no começo, não cita Deus em nenhum momento, mas você percebe a presença dele. Assim é com a nossa vida. Às vezes nós não vemos, não sentimos, mas temos a convicção de que ele está se movendo
Ele é. Então a nossa postura é o quê? Convicção no que você foi chamado, convicção. Como Paulo falou para Timóteo, ó, ande segundo a profecia que foi liberada a seu respeito. O que foi que o Senhor falou a seu respeito? Ande segundo isso. Ande segundo isso. Não é segundo o que os homens tentam jogar para nós. É claro que nós respeitamos as pessoas, mas tem uma profecia da parte de Deus que foi liberada sobre o meu chamado, sobre a minha vocação, sobre o meu ministério. E que ela é atuante nas regiões celestiais, no reino de Deus, que aonde eu estiver, eu exerço aquilo que o Senhor colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém. E quando há unidade no corpo de Cristo, isso se torna uma potência, uma bomba. Nós arregaçamos com o inferno, porque nós entendemos um ao outro. Nós somos de Cristo, nós somos irmãos. Cristo derramou o seu sangue para nos tornar irmãos. Irmãos. Ele destruiu a barreira que havia levantado para que possamos ser um. Para que eu seja um com você, você seja um comigo, para que a gente não seja como a mãe, não consegue se relacionar com as pessoas, só consegue se relacionar de cima para baixo. A partilha na mesa é a mesa de estratégia, de como nós vamos entrar, de como, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Você partilhou o pão, você começa a vencer, porque as portas do inferno não vai. Satanás vai atacar onde? É a nossa mente. A gente estava conversando hoje, né, pastor, sobre o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, que Daniel ora e vem o príncipe da Pérsia lá e impede que Gabriel trouxesse a mensagem. Miguel entra na cena. Entra Miguel na luta e fala assim, ó, eu tenho que voltar porque agora nós vamos lutar contra o príncipe da Grécia. Ele já está se levantando. Já está se levantando. Gente, aí hoje nós vemos a dispensação do Espírito Santo, da graça. Sim. Que agora o próprio Espírito habita em nós. Livre acesso a Deus. As guerras que eram no segundo céu, essa guerra do príncipe da Pérsia, da Grécia, que era um enfrentamento celestial, literalmente nas regiões celestes. Sim. Agora, pelo Espírito e pelo sangue de Jesus, o acesso ao Pai foi aberto. O véu foi rasgado. Nós estamos assentados nas regiões celestes com Cristo, acima de todo o principado e de toda a potestade. Debaixo dos nossos pés. Aí nós pensamos, então não tem mais essa guerra. Agora nós temos... Não, agora Satanás vai atacar onde? Na sua mente. Sua cabeça. Sua cabeça, na sua raiva, no seu orgulho, na sua humanidade, na sua carnalidade, na sua falta de maturidade. Se ele entrou na sua mente... Para que a gente não seja pleno, absoluto como filhos, para que a gente tenha essa convicção do que é para nós fazermos e realizarmos e unirmos forças, independente das diferenças que existem entre nós, nós unimos as nossas forças, nós subimos ao alto e arrebentamos com o reino de Satanás. Mas aconteceu. Essa é a postura nossa. Gente, falem. Uau. Eu falei. Fala. Hoje eu falei demais, pastor. Amém. Foi direto. É sobre isso. Nós estamos aqui falando a respeito de coisas do céu, do reino de Deus, que já está estabelecido, né? Sim. E o quanto nós temos a oportunidade de vivermos o nosso chamado, né? Aquilo que Deus nos criou para ser, né? Nós vemos ali na história de Esther que escolheu, ela teve a escolha se ela ia cumprir o plano de Deus ou não, como Saul teve a escolha. Sim. Saul não quis, então Deus o rejeitou. E Esther, ela escolhe lutar Saul pelo tinha povo. Que ter a postura de Mardoqueu. De Mardoqueu. E Mardoqueu era um porteiro, Saul era o rei. Sobre isso. Então o cara tá no trono, mas não entende a posição. Não resolve. O cara é porteiro e manifesta o reino. É sobre isso. Por isso que manifestar o reino não tem nada a ver com o trono. Por isso que não tem a ver pelo que a pessoa faz, mas é pelo quem ela é. É sobre isso. Uau. Vamos de música, Li? Bora. A gente vai de música e a gente volta daqui a pouco para se despedir. O Jim tá inspirado hoje. Esquentou. Tá inspirado hoje. E é sobre isso. O reino é sobre isso, né? Sobre manifestarmos a vontade de Deus. Você que nos ouve, vem para Cristo. É isso. Vamos de música, então? Bora ali. Nívia Levanta
manifestar o anseio do teu coração. Me levanto na unção do teu Espírito. Eis-me aqui para cumprir tua missão. Se eu perecer, pereço, faz-me estar nas nações. 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 Faz-me estar nas nações. Faz-me estar nas nações. Faz-me estar nas nações. Levanta, Esther. Oh, levanta, Esther. Levanta, Esther. Oh, levanta, Esther. Levanta, 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 Esther. Levanta, 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 Esther. Para um tempo como este foi que eu nasci, pra manifestar o anseio do teu coração. Clamaremos com o Espírito em uma só voz. Vem Jesus e reina sobre todas as nações. Se eu perecer, pereço, faz-me estar nas nações. Se eu perecer, pereço, faz-me estar nas nações. Se eu perecer, pereço, faz-me estar nas nações. Se eu perecer, pereço, faz-me estar. Levanta, Esther. Oh, resplandece a luz de Cristo. Levanta, Esther. Resplandece. Levanta, Esther. Levanta, Senhor. Levanta, 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 Esther. Levanta, 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 E voltamos. E nós já estamos partindo para o encerramento, alguns minutos pena. só. E Passou muito rápido. hoje o né? pastor Éder estava inspirado aí. Sabe aquela que a gente dá corda? É que tipo aqueles carrinhos. Aqueles carrinhos que você Pé dá na corda. tábua, você não tem. Tava assim hoje. E nós estamos aqui transmitindo o Som do Céu pela Rádio da Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. E nós estamos aqui porque também nós temos os nossos apoiadores. Isso. Que Seja estão um nos apoiador, apoiando. você que nos escuta, né? Seja um apoiador. Qual que é o telefone, pastor? Quer o Marcos? telefone? Eu passo o telefone. Por favor. É o 19989331560. Então, esse número, se você quiser apoiar esse Qual programa. é o número mesmo? 19989331560. E os nossos apoiadores são Belo Burger, muito obrigada. Milk Moo Vinhedo e Valinhos.
Jane Store, Clínica Veterinária e Pet Shop Arte Animal, Mar de Promessas Pescados e DM Assessorias e Eventos. Esses são os nossos apoiadores. Muito obrigada por essa semente que vocês têm plantado aqui na nossa cidade. Nós agradecemos. Nós já estamos ficando por aqui. Poxa. Pastor Marcos, considerações finais. Galera, muito obrigado por esse tempo de audiência na Rádio Capela, o som do céu, o som que toca o teu coração. Espero que Deus tenha falado com vocês de uma forma sobrenatural. Se foi alguma coisa mais densa, eu espero que o Espírito Santo fale com você nessa semana ainda, em nome de Jesus. Eu sei que esse programa, né, ele é gerado em oração. Amém. E de alguma forma Deus está falando com você. Ou se Deus não falou essa semana ainda, Deus vai falar com você através dessa palavra hoje que foi poderosa, né? Cada um comentou de uma forma. Eu disse ainda aqui que se eu ler o livro de Esther, do capítulo 1 até o final, eu vou interpretar de uma forma e Deus vai falar comigo de uma forma e a gente consegue, né, fazer uma exposição de uma forma diferente. Se o pastor Éder lê, ele vai fazer. Se a pastora Adri, o Fábio, o Li, eles vão expor de uma forma. Porque quando Deus está no negócio, lembra que é um Deus infinito, ele pode fazer qualquer coisa. Olha só o tanto de... É multifacetado. Né? Essa é a palavra. Graça, multiforme. Né? Amém. Deus abençoe vocês. Amo todos vocês. Tamo junto até a próxima terça-feira. É isso aí. Li, considerações finais. O Li solta muitas pérolas aqui no nosso intervalo, off, né? No off. Eu tô pegando no pé dele aqui pra ele começar a falar com vocês também, gente. Eu tô absorvendo mandem perguntas aqui, né? para o Li. Mandem perguntas para o Li. Mas eu não vou responder no mesmo dia. Eu vou estudar. Eu respondo na próxima terça. Hashtag responde Li. Só absorvendo, né, Fábio? Opa! Você é louco. Deus é infinito, como diz o pastor Marcos aí. Deus abençoe vocês. Obrigado por mais uma noite. E bom final de... Tá acabando a semana, né? Acabando não, né? Começando. Semana do feriado. Tô meio perdido. Deus abençoe a cada um. E até a próxima. Isso aí. Fábio? Pessoal, obrigado mais uma vez pelo convite. Aos ouvintes aí. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês e, de fato, continue. Em coisas bem simples, né? Que foram, inclusive, mencionadas no programa anterior. Para que você tenha um entendimento, existe 2 receitas, gente, que é muito simples. Jejum e oração. Não tem coisa melhor. Obrigado, viu, gente, por mais uma vez. Pastor Éder. Gente, uma ótima noite na presença de Deus. Quero aqui agradecer aos meus amigos, Pastor Marcos. É nóis. Tamo junto. Fábio, Eliezer, a minha digníssima esposa Adriana. E é um privilégio, para mim é um privilégio, poder falar das coisas de Deus é um privilégio. É bom, né? É muito bom, porque a gente fala, a gente é ministrado enquanto fala, enquanto escuta os nossos amigos falando, e a gente percebe a imensidão de riqueza. E nós convidamos você, caro ouvinte, a fazer parte desse reino do amor. Esse é um reino governado por aquele que é eterno, por um reino que nunca terá fim. Nunca. Que governa sobre tudo, sobre todos e acima de tudo e de todos ele está, o nosso Deus, que entregou o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você a entregar a sua vida a Cristo, se você ainda não fez isso, a abrir o seu coração e deixa Ele entrar. Uma ótima terça-feira. Até terça que vem. Terça que vem nós temos um convidado especial. É verdade. Então fiquem atentos aí na programação da rádio. E uma ótima noite. É sobre isso, né? E nós vemos aí a manifestação de Deus em toda a história de Esther. Então creia que mesmo que você não esteja vendo, não esteja ouvindo e não esteja sentindo, Deus é presente na sua história. E Ele tem feito convites a todos nós, né? A todos nós. Então que você aceite esse convite do nosso Deus, abra o seu coração para que Jesus possa ministrar, o Espírito Santo ministrar na sua vida. Amanhã nós temos culto na nossa igreja às 19h30, você é o nosso convidado especial. Domingo também temos culto em 2 horários.
às 10 da manhã e às 18. Então você é o nosso convidado para estar ali, louvar ao Senhor conosco, ouvir uma palavra. E nós te deixamos o convite. Abra o seu coração e deixa Jesus entrar, porque Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez você esteja se sentindo sozinho, com medo, com frustrações sobre a sua vida, algum sentimento. E deixa eu te dizer, do mesmo jeito que Esther sentiu medo, Deus te convida hoje, a tomar as rédeas da sua vida, deixar o Espírito Santo guiar o seu coração para que você entre nesse reino inabalável de Deus, de Cristo, para que Ele mude a sua história. Talvez você hoje tenha alguns decretos sobre a sua vida, palavras que lançaram sobre a sua vida. Talvez você esteja num caminho que você não vê futuro. Talvez você esteja num caminho de morte, pensando em tirar a própria vida. Mas deixa eu te dizer que Jesus, o Espírito Santo, ele pode mudar o curso da sua vida se você der oportunidade. Como Esther deu a oportunidade para que Deus entrasse na história dela, que nesta noite, nesta madrugada, você dê espaço para que o Espírito Santo toque, transforme a sua vida, toque o seu coração. Ele pede apenas uma oportunidade, porque quando Deus tem a oportunidade de entrar no seu coração, a sua vida nunca mais será a mesma. Como a vida de Esther nunca mais foi a mesma, né? Então, abra o seu coração, deixe ele entrar na sua história. E assim como ele mudou o destino daquele povo, ele pode mudar o destino da sua vida. E que a partir de hoje você tome essa decisão por Cristo Jesus. Aqui nós falamos a respeito da palavra, aqui nós falamos a respeito do reino. E que essa semente seja lançada no seu coração e que ela frutifique. Então, se você puder e quiser, amanhã nós estamos ali às 19h30. Pertinho. No Portal de Valinhos, aqui pela capela. É rapidinho, você tá ali. 12, 15 minutinhos, você já está no campus portal da igreja ali. E nós estamos ali com muito amor para te receber. O Connect? O Connect tá lá. Pode falar, pastor. Tá de abraço. Eu tenho uma frase, cara, que 1 João 4,18. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixa o verdadeiro amor entrar na sua vida, né? Como nós ouvimos a música aqui pedida por uma das nossas ouvintes hoje, Ele te ama, Ele te quer, Ele quer tirar todos os sentimentos ruins que você sente no seu coração e Ele quer transformar a sua vida. E a vida com Deus é uma vida totalmente plena. Não é que você não vai ter mais problemas, mas você vai saber lidar com os seus problemas, né? O Espírito Santo aí vai te ajudar a conduzir a sua vida. Você é o nosso convidado. Nós somos da Igreja Destino. Você ouviu agora Som do Céu, transmitido pela Rádio da Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite e que o Espírito Santo fale com você ainda essa noite. No nome de Jesus. Até terça-feira que vem. Estaremos aqui nesse mesmo horário. Som do Céu, a rádio que toca o seu coração. Vamos de música ali. Tchau, gente. Capela FM. Som do Céu. Toda terça às 22 horas aqui na Capela FM. Produção e apresentação Igreja Destino. Fiquem agora com a Madrugada Capela FM. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. Uma música melhor que a outra. Madrugada Capela FM. As melhores canções de todos os tempos. 0h01